A gente volta a falar das queimadas na Amazônia, que foram lembradas por líderes do G7, o grupo das 7 potências mundiais que se reúne a partir de hoje em Biarritz, no sul da França. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente em Paris, Lúcia Mizio. Oi, Lúcia, boa noite para você. A situação da Amazônia, na verdade, está repercutindo aí desde ontem, né? Desde antes do G7 começar, a gente já sabia que ia dar o que falar aí nesse encontro de líderes. Exato, Leila. Esse tema foi colocado como pauta prioritária da reunião das 7 potências mundiais lá em Biarritz. E aí, em um pronunciamento pouco antes da abertura oficial da cúpula, o presidente francês Emmanuel Macron lembrou que a França também está na Amazônia, com a Guiana Francesa, uma maneira aí de responder às críticas de ingerência no território brasileiro, depois de ele ter se pronunciado sobre as queimadas. Então, vamos ouvir uma partezinha do discurso dele, Leila. L'Amazonie, c'est notre bien commun. Nous sommes tous concernés. Et donc, sur l'Amazonie, nous allons lancer pas simplement un appel, mais une mobilisation de toutes les puissances qui sont là, mais en partenariat avec les pays de l'Amazonie, pour investir. D'abord, pour lutter contre ces feux qui sont en cours et aider le Brésil et tous les autres pays qui sont touchés. Ensuite, pour investir dans la reforestation partout et pour permettre aux peuples autochtones, aux ONG, aux habitants de développer les bonnes activités en préservant cette forêt dont nous avons besoin, parce qu'elle est un trésor de biodiversité et parce qu'elle est un trésor pour notre climat, grâce à l'oxygène qu'elle émet et grâce au carbone qu'elle capture. E o assunto também foi evocado em reuniões bilaterais das lideranças da cúpula. O premier canadense Justin Trudeau disse que os desafios relacionados ao desmatamento estão na cabeça de todos e o premier britânico Boris Johnson concordou. E mais cedo o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, relacionou o desmatamento na Amazônia à ratificação do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Ele comentou que apoia esse pacto comercial, mas na situação atual é difícil imaginar a confirmação do acordo, enquanto, nas palavras dele, o governo brasileiro permite a destruição da floresta. A França já tinha dito que não ratificaria o pacto, mas nesse sábado a Alemanha e a Espanha manifestaram apoio ao tratado e disseram que continuam aprovando o acordo, apesar de toda essa polêmica aí do desmatamento, Leila. Vai dar muita discussão isso ainda, né? E cada um de olho ali no seu próprio eleitorado, né? Nas suas próprias questões políticas domésticas. Ô, Lúcia, outro assunto, né, que vai mobilizar os debates forçosamente esse fim de semana em Biarritz é a questão da guerra comercial, né? Estados Unidos versus China. Isso tudo aí tendo impacto na economia mundial, no crescimento econômico mundial, com reflexo para cada um dos países do G7. Com certeza, e do mundo, né, Leila? As tensões comerciais são diversas e pouca gente tem esperança de que elas irão se resolver nessa cúpula, que serve mais para um diálogo, né, entre essas potências. A própria França está envolvida numa rixa com os Estados Unidos, depois que o governo francês adotou um imposto contra as gigantes da internet, que em sua maioria são americanas, né? E agora Trump chega aqui em Biarritz ameaçando impor barreiras jamais vistas aos vinhos franceses. Essa questão acaba levantando o temor de que a guerra comercial entre Estados Unidos e China ganhe um novo capítulo, dessa vez entre americanos e europeus. E por fim, o impasse do Brexit também ocupa papel central nessas reuniões. É a primeira vez que Donald Trump se encontra com o novo premier britânico Boris Johnson e a gente sabe que o presidente americano é um defensor de um Brexit sem acordo com a União Europeia. Trump já disse, inclusive, que está ansioso para fazer um acordo comercial bilateral com o Reino Unido. Leila. Obrigada, Lúcia. Olha, manifestantes contrários ao G7 entraram em choque com a polícia a poucos quilômetros ali do local da reunião de cúpula. O protesto reuniu ambientalistas, ativistas contra a globalização e coletes amarelos, que são contrários ao presidente francês Emmanuel Macron. Depois que os manifestantes começaram uma marcha improvisada, a polícia usou canhões de água para impedir que eles cruzassem uma ponte. Os participantes não cederam, jogaram pedras e outros objetos na polícia, que respondeu com gás lacrimogênio. Houve confronto entre policiais e manifestantes, que chegaram a arrancar placas das ruas para tentar vencer, né, a barreira das forças de segurança.
A Argentina informou hoje que ofereceu ajuda ao Brasil para lidar com os incêndios que afetam a floresta amazônica. Segundo o Ministério das Relações Exteriores argentino, o país colocou 200 bombeiros à disposição do governo brasileiro para ajudar no combate ao fogo ou no que mais for necessário. A nota diz ainda que o presidente Maurício Macri entrou em contato com o presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira para oferecer esse apoio. Em Nova York, centenas de pessoas foram às ruas protestar contra a destruição da Amazônia. Manifestantes caminharam até a sede da Organização das Nações Unidas e pediram cancelamento da ida do presidente Bolsonaro à Assembleia Geral, marcada para setembro. Os manifestantes se reuniram no Bryant Park, um dos mais movimentados da ilha de Manhattan. Na concentração, fizeram vários discursos em defesa do meio ambiente e da Amazônia. Nos cartazes, mensagens com pedidos de socorro para a floresta e de protesto contra o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Os manifestantes saíram em marcha pela Rua 42. Em inglês, eles repetiam em coro que a Amazônia está queimando e que Bolsonaro é mentiroso. Bolsonaro is a liar! Alguns cartazes sugeriam o cancelamento da ida de Bolsonaro às Nações Unidas. Tradicionalmente, presidentes brasileiros abrem a Conferência Anual da ONU, que acontece em setembro. Mais de 200 pessoas percorreram cerca de 1,5 km. A passeata terminou em frente à sede das Nações Unidas. Os manifestantes fizeram mais um ato, com discursos em defesa da Amazônia. No estado do Amazonas, desde o início desse ano, já foram registradas mais de 7.400 queimadas. O repórter Paulo Paixão tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Paulo, boa noite para você. Bom, acho que há um aumento considerável em relação ao ano passado, não é? Isso mesmo, Leila. Boa noite a você e a todos. Um aumento de 82% em relação ao mesmo período do ano passado. Na manhã deste sábado, uma comitiva do governo sobrevoou as áreas mais afetadas no sul do estado, os municípios de Humaitá, Apuí e Manicoré. Somente no mês de agosto foram registrados 5.300 focos de queimadas, principalmente nessa região sul do Amazonas. Inclusive, o Instituto de Proteção Ambiental do Estado está multando diretamente os proprietários desses terrenos, dessas terras, por uma ferramenta nova que faz o georreferenciamento e faz o monitoramento via satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Olha só, Leila, desse sobrevoo feito pela comitiva do governo, surgiu uma carta encaminhada pelo governador Wilson Lima ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo uma pronta tarefa, ou seja, uma pronta resposta para essas queimadas e também solicitando apoio governamental durante todo o ano para combater esses focos de queimadas aqui na região do Amazonas. O estado, que está em terceiro lugar entre os estados da região amazônica, em número de focos de queimadas. Leila. Ô Paulo, e houve protesto? Porque houve em várias partes do Brasil. Houve protesto hoje aí no Amazonas? Também, Leila. Um grupo de pessoas se reuniu no centro da capital do Amazonas e caminhou pela principal avenida, a Avenida 7 de Setembro e também a Avenida Eduardo Ribeiro. Isso concentrou na Praça do Congresso, levando cartazes, faixas, e gritando palavras de ordem, tanto contra o presidente Jair Bolsonaro e em favor da região amazônica. Leila. Obrigada, Paulo, pela tua participação aqui com a gente. Olha, houve protestos também em outros estados. Nesse sábado, em Belém, manifestantes se concentraram na Praça da República, no centro da cidade, com carro de som e faixas. Moradores de áreas ribeirinhas e indígenas também participaram do ato. Eles seguiram em passeata até a Praça do Relógio, que fica na região do Ver o Peso, também no centro. Em Florianópolis, cerca de 150 pessoas participaram do ato. Os manifestantes percorreram as ruas com faixas e cartazes. Em Foz do Iguaçu, a concentração foi em frente ao Parque Nacional do Iguaçu. As pessoas levaram faixas, cartazes para chamar a atenção, principalmente dos turistas que visitavam o parque. Em Londrina, no norte do Paraná, a manifestação aconteceu no centro da cidade. Os manifestantes levaram uma faixa dizendo que a discussão sobre a Amazônia não tem a ver com partidos políticos.
Em Maceió, manifestantes se reuniram na orla. Eles carregaram cartazes em defesa da floresta e contra o presidente Jair Bolsonaro e saíram em caminhada pela orla, então ocupando uma das pistas. Em Belo Horizonte, os manifestantes se reuniram no início da tarde na Praça da Liberdade. Mudas de plantas foram distribuídas aos participantes.